Gravando, presidente. Obrigada, Oswaldo. Bom dia a todos e todas. Então, vamos iniciar a sessão da 4ª Câmara Julgadora do dia 14 de maio de 2025. Temos advogados presentes, então vamos iniciar pelo caso da Herbalife International do Brasil. O auto de infração é o 5024-280, é um recurso de ofício. O doutor Flávio é o relator, então temos a advogada presente, a doutora Maria Aline. Então eu vou gravar aqui, bom, como é recurso de ofício, né? Gravar a sustentação oral, aí seria o caso do representante, né? Então, Pedro, eu vou aqui incluir seu nome, e aí teremos a sustentação oral da doutora Maria Aline. Então, com a palavra, então, o relator Flávio, para fazer um breve resumo, e aí depois teremos a sustentação oral. Bom dia, senhores. Bom dia, doutora Maria. Vou passar a leitura do voto, do relatório. Em face da empresa autuada, foi elaborado o AIN apontando a infração abaixo transcrita. Deixou de pagar o ICMS no valor de X, a qualidade de subsídio tributário relativamente a operações realizadas por revendedores porta a porta. Resumidamente, essa acusação. Inicialmente, o julgador singular converteu o feito em diligência ao autor do feito para a correção de códigos das mercadorias levado ao demonstrativo de ICMS não recolhido. O autor do feito apresentou retificação do AIN com novas peças, inclusive demonstrativos. A autora apresentou nova defesa. O julgador singular acolheu a retificação do AIN e julgou improcedente a acusação, em parte porque é alcançada pela decadência, a teor do artigo 150 do CTN. No mérito, afastou as acusações por entender inaplicável a disciplina do artigo 288 do regulamento, pois este não solicitou sua inclusão em regime especial. Aí eu transcrevo o trecho da decisão. Tá? Eu vou poupar a leitura, trecho transcrito, e a Fazenda apresentou recurso de ofício, refutando as conclusões do julgador singular. Esse é o breve relato. Obrigada, Flávio. Então, passo a palavra à patrona da Herbalife, doutora Maria Aline, para a sua sustentação oral. Por 15 minutos, doutora. Presidente, bom dia a todos. Bom, eu me comprometo aqui a ser breve, em razão da extensão da pauta. O caso, então, envolve o recurso de ofício. A fiscalização desconstituiu a forma pela qual a Herbalife tributou as operações dela, né? Entendendo pela aplicação do artigo 288 do regulamento. Esse dispositivo, ele trata do regime de substituição tributária nas operações praticadas no sistema de vendas porta a porta, né? No qual a Herbalife está inserida, como a gente sabe. É importante deixar claro que esse artigo 288, ele é expresso no sentido de que essa responsabilidade tributária ela se aplica desde que haja um regime especial prévio estabelecendo todos os limites da responsabilidade tributária. Como foi muito bem destacado pelo Dr. Flávio, houve o reconhecimento da decadência pela aplicação do 150. No seu parecer fiscal, a douta representação sustenta que houve uma conduta passiva, né, da Herbalife, uma omissão dolosa para não pagar o ICMS-ST, razão pela qual deveria ser aplicado o artigo 173 do CTN. Só que, como foi muito bem pontuado pelo julgador de piso, todo um conjunto de informações que foi apresentado pelo agente fiscal, ele não foi suficiente para comprovar qualquer intenção da Herbalife de sonegar imposto. Tá? Ficou evidenciado nos autos e ratificado pelo julgador de primeiro grau que não houve uma prática intencional de suprimir o recolhimento de ICMS em São Paulo. O que houve, na verdade, foi uma divergência de entendimento da aplicação da legislação tributária entre a autuada e a fiscalização. O que a gente sabe por si só não é suficiente para presumir dolo, fraude ou simulação. Em relação à decadência, eu quero destacar 2 pontos.
Primeiro, a Herbalife ela sempre foi fiscalizada pelo Estado de São Paulo. Em nenhum momento houve aplicação do artigo 288 nas operações que ela pratica. Então, não só há uma divergência de entendimento da legislação tributária entre a Herbalife e a autoridade fiscal, como há uma divergência entre os fiscais da Secretaria da Fazenda, já que nunca esse dispositivo foi aplicado, justamente porque não tem regime especial. E outro ponto que eu queria destacar é, no relatório circunstanciado, o agente fiscal ele traz uma série de argumentos para tentar justificar uma prática dolosa por parte da Herbalife. Só que, só para exemplificar, ele fala que no plano de marketing da Herbalife, ela alega para os seus consultores que há incidência do imposto e que ela vai pagar esse imposto, e que o fiscal entende que ela mentiu para os consultores. Só que, na verdade, o que tem nesse plano de marketing é, a partir da interpretação que ela dá das normas, ela vai recolher. Então, se ela entende que há incidência do ICMS-ST, ela vai recolher o ICMS-ST, assim como ela fez nas operações, só que de acordo com a norma que ela entende aplicável. Então, assim, para dizer o mínimo, a interpretação que foi dada pelo fiscal no relatório circunstanciado, ela é bastante extensiva, né, dos fatos. Então, não há que se falar na aplicação do 173 e, portanto, há aí a decadência dos fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2018. No mérito propriamente dito, houve a aplicação do 288, como eu disse, e o julgamento de primeira instância afastou, porque o parágrafo 3º do artigo 288, ele fala que a atribuição da responsabilidade, ela depende da concessão prévia de um regime especial. No presente caso, é incontrovérsia a inexistência desse regime especial, tá? Nunca houve a concessão, seja mediante requerimento da Herbalife ou imposição de ofício pela Secretaria da Fazenda. É importante também destacar que esse posicionamento do julgador de primeiro grau, ele não é isolado, tá? Ele encontra amparo num julgado da terceira Câmara desse tribunal, de relatoria do juiz Belmar Costa Ferro, que ao analisar a aplicabilidade do 288 no porta a porta, ele foi claro e expresso no sentido de que, não havendo regime especial, não tem como aplicar o dispositivo legal e atribuir a responsabilidade tributária por substituição. Outro ponto no mérito que eu queria destacar, o próprio agente fiscal, ele reconhece a necessidade do regime especial, tanto é que, ao final da autuação, ele fala que ele iria submeter a autuação fiscal a instâncias superiores para impor um regime especial de ofício nos termos do 488 do regulamento. Isso não foi feito, e mesmo se fosse, não poderia atingir fatos geradores pretéritos, né? Então, se o fiscal entende que deveria ser imposto um regime especial de ofício, e isso, inclusive, foi ratificado pela douta representação fiscal no seu parecer, a legislação tributária relativa ao regime especial de ofício, ela tinha que ter sido observada, né? Não poderia ser feito isso mediante um lançamento de ofício com efeitos retroativos para atingir esses fatos geradores pretéritos. Outro ponto também, como eu disse no começo, em relação à decadência, a autuada já foi fiscalizada inúmeras vezes, nunca foi aplicado o artigo 288. Existem outras autuações em nome da Herbalife, em todas as ocasiões foi detectada a ausência de regime especial e, portanto, não poderia ser atribuída a responsabilidade com base nesse dispositivo. Então, com base nesses argumentos é que se espera a manutenção da decisão de piso, mas caso esse tribunal entenda pela reversão da decisão, eu gostaria de destacar que existem uma série de argumentos subsidiários autônomos que precisariam ser analisados, né? Só para destacar alguns deles. O primeiro, existem inúmeras operações que são praticadas com o consumidor final. Então, quase 20% das operações, elas se referem a vendas para consumidor final e que, obviamente, não pode ter a substituição tributária nesses casos. Segundo ponto, existem várias transferências entre estabelecimentos do contribuinte, o que pela DC 49, né, de acordo com o posicionamento do Supremo, não pode ser tributada também. E o terceiro ponto é a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo. A base de cálculo foi arbitrada, né, com base no 493. Acontece que nenhum dos requisitos do 493 do regulamento estão presentes nesse caso. O fiscal não observou todos os requisitos para aplicação desse procedimento, que é uma exceção à regra, né? E ele se valeu de algumas listas e preços que são publicados pelos consultores em seus sites. Então, não são sites oficiais,
não são informações relativas à época dos fatos geradores, e não foram solicitadas informações para a Herbalife para fixação dessa base de cálculo. E pior, a Secretaria da Fazenda já emitiu a portaria CAT 48 de 2017, em que tem a previsão em seu anexo de MVAs para atacado. Então, esse arbitramento que foi promovido pela fiscalização sequer era necessário, porque a base de cálculo estaria ali. E o fiscal ele se recusou a aplicar sob a alegação de que não havia MVA fixado para a indústria, sendo que a Herbalife sequer é industrial. Então, essa ilegalidade está bastante clara na defesa. Então, por todos esses argumentos é que se espera a manutenção da decisão. E é isso, estou à disposição, caso eu possa esclarecer alguma dúvida. Sim, obrigada, doutora Aline. Então, doutor Flávio, para o seu voto. Flávio. Obrigado. A acusação versa sobre a falta de pagamento de ICMS devido por ST pela autuada, na qualidade de substituta tributária, em operações de revenda porta a porta. Conforme expõe o fisco, a autuada, em seu plano de venda de marketing e conduta, esclarecia aos revendedores que pagariam o ICMS por ST. Aí eu escrevi um trecho, eu vou ler só o trecho destacado. Eu falo o seguinte: os consultores independentes estão sujeitos a regimes especiais de tributação do ICMS, estabelecidos pela Herbalife Internacional do Brasil e as autoridades fiscais estaduais. O ICMS por ST será calculado e cobrado dos consultores independentes no momento da colocação dos pedidos, de acordo com o estipulado nos regimes especiais, devidamente pago pela Herbalife Nutrition às autoridades fiscais de cada estado. Em seu pedido serão cobrados também os impostos sobre revenda dos produtos, ICMS-ST devido pelos consultores independentes. Aí retorno ao voto. Ao se analisar a ocorrência da decadência, há que se considerar a data inicial da lavratura do AIM, como conseguiu no julgador singular. O termo de retificação do AIM não altera a lavratura inicial do AIM, mas corrige eventual erro de fato inexistente na lavratura. Quanto à norma a ser adotada na análise da ocorrência da decadência, o fisco assevera que há dolo na conduta da autuada, que informava a seus revendedores que recolheriam o ICMS por ST, mas não recolheu ao Estado. Entendo que está com razão o fisco, a autuada informou aos seus revendedores que, como comprova o material juntado à IN e acima transcrito, que realizaria o recolhimento do ICMS por ST e por conduta comissão por omissão não fez. Presente o dolo que afasta a aplicação da norma do 150 do CTN, deve se aplicar a norma do 73. A autuada teve ciência do AIM em 16 de novembro de 23 e apresentou defesa, que inclusive culminou com correção com retificação do AIM e novo DDF. As autuações são do período de 2018, janeiro a dezembro. Não ocorreu a decadência, que tem início da contagem de seu prazo no primeiro dia de 19. O fisco assevera que se aplica a autuada as regras do regime especial previsto no 288. A autuada alega que há regime especial para ela, que não há regime especial para ela. Aí transcrevo o parágrafo 3º do artigo 288, que fala o seguinte: deverá ser solicitado pelo responsável tributário. A autuada deveria ter solicitado sua inclusão em regime especial de ofício, mas não o fez. No presente caso, o mais grave que não se permitir a alegação de desconhecer a legislação, a autuada conhecer a legislação em seu regime especial, pois expressamente informava que os consultores independentes estão sujeitos aos regimes especiais de tributação de ICMS estabelecidas entre a Herbalife do Brasil e as autoridades fiscais estaduais. A meu sentir, trata-se de conduta claramente dolosa, de rigor à aplicação do 73, e de clara tentativa da autuada de aproveitar-se da sua própria torpeza para fugir à tributação. Ao declarar que não tem regime especial e não é responsável pelo imposto, a autuada está em clara tentativa de atribuir essa responsabilidade a seus consultores, em evidente má-fé contra eles e contra o fisco. A autuada deveria ter solicitado sua inscrição em regime especial, não o fez dolosamente, tente utilizar sua própria ação irregular em sua defesa. Eu reformo a decisão singular e mantenho o mérito do AIM. A alegação de que alguns revendedores, aí eu passo a analisar as alegações subsidiárias de defesa.
A alegação de que alguns revendedores apresentam padrão de consumo não socorre a autuada. Não há prova de que as vendas foram a consumidor final. Ao contrário, são vendas a revendedores para operações porta a porta. Em caso de vendas a consumidor final, as operações devem ser assim retratadas nos documentos fiscais, o que não é o caso. As operações de transferência de estabelecimentos devem ser afastadas da acusação, pois estão fora do artigo 288. Então, dou parcial provimento ao apelo para afastar as operações de transferência de estabelecimentos. Do CNPJ base é o mesmo da autuada que eu coloquei aqui. Que estejam sendo objeto de cobrança neste ainda. A autuada pede que sejam excluídos da acusação os produtos que já foram submetidos à submissão tributária, apresentando valores do ICMS, mas não detalha, em suas outras razões de recurso de ofício, como chegou a estes cálculos, quais são os produtos que já tiveram o ICMS recolhido por ST, portanto, pela manutenção da acusação neste ponto. Ressalta-se ainda que o autor do feito se manifestou sobre o imposto já recolhido antecipadamente pela autuada ou por terceiros, por ICMS SST ou 426A, esclarecendo que ele foi devidamente considerado e deduzido no imposto cobrado, como constou no relatório circunstanciado e foi objeto de notificação durante a fiscalização. O autor do feito teve cuidado de evitar a dupla cobrança do AIM, do imposto também. A autuada se ressente do arbitramento dos valores da base de cálculo, estando correto o arbitramento dos valores. Entendo correto o arbitramento dos valores. A autuada deixou de tomar as providências em relação ao recolhimento antecipado do imposto por ST. O fisco buscou em sites de consultores independentes, revendedores dos produtos da autuada, os valores dos produtos comercializados a consumidores finais, em total consonância com o que lhe faculta a legislação ante a omissão da autuada. Então, ante exposto, eu conheço o provimento ao apelo de ofício para restabelecer o AIM e afastar apenas as operações de transferência em estabelecimentos do mesmo titular. Tá? E aí, no recurso de ofício, não há o pedido para nulidade da decisão recorrida para ser analisados os argumentos subsidiários. Eu entendo que é possível se analisar agora. É esse o voto, presidente. Ok, obrigada, Flávio. Então, os debates estão abertos. A representação fiscal quer se manifestar? Isso, senhora presidente, eu entendo que aqui no caso está havendo supressão de instância, porque a decisão de primeira instância ela simplesmente baseou a sua decisão para cancelamento da AIM no fato de que não há regime especial da autuada e não analisou os demais pontos que foram suscitados na defesa. Então, esses outros demais pontos não foram devolvidos ao tribunal. A gente não tem como falar sobre eles no recurso de ofício, porque eles não foram suscitados na defesa. Então, caso a Câmara entenda pelo restabelecimento do AIM, seguindo a tese do Dr. Flávio com relação a que a autuada não pode alegar a própria torpeza, né, no sentido de que deveria ter feito o regime especial, então acho que esse ponto fica pacificado pela Câmara. Há um novo entendimento da decisão de primeira instância, a reforma da decisão de primeira instância, mas tem que ser os autos têm que ser retornados à primeira instância para que ela se manifeste sobre os demais pontos suscitados pela defesa. Então, nesse sentido, assim que o doutor Flávio registrar o seu voto, eu gostaria de fazer uma manifestação e deixar isso expresso nos autos. Sim, mais alguém? Eu ia colocar esse ponto do Pedro. Doutor Adolfo vai falar mais alguma coisa? Não, Pedro Penso a questão da decadência, né? Aqui tem dois pontos aqui que eu considero complicados. Primeiro, que houve ratificação e normalmente isso é um novo lançamento, né? Então teria que ver a questão. Dependendo, né? Pode ser que sim, né? E essa questão do regime especial também, eu estou achando isso complicado. Quer dizer, não era um regime de ofício, o contribuinte não era obrigado a aderir e ele não aderiu. Agora o fisco está dizendo que ele tinha que ter aderido e
coloca de ofício e cobra, quer dizer, Aquela legislação 288 diz deverá, é impositivo, não diz poderá. não, ele diz o Ele seguinte, tem que fazer. se fosse impositivo, estava colocado na lei, não precisava dar a Mas opção dele ele fazer. deverá pedir regime especial. Sim, é que Qual se é ele a quiser, interpretação? ele deverá pedir. Né? Não, como se ele será... quiser? Não está escrito se ele quiser, está escrito ele deverá pedir Sim. regime especial. Qual que quer dizer o quê? Se ele não pedir, não será dado. Ele tem que pedir para entrar no recurso do regime de ofício. Se ele não pedir, não vai dar. Ele deverá pedir, se ele quiser, né? Nesse ponto, eu acho que você tem razão mesmo. Porque se é regime especial, você pede, né? Se é de ofício, o ofício impõe. Aí, se ele vai impor, precisa pedir. Alguém quer pedir vista, então? Eu peço. Tem uma mistura, né, do vetor obrigatório com facultativo. Né? Facultativo é obrigatório exercer a faculdade. Sei lá. Eu tomei a linha de raciocínio, seguinte, como colocou o Pedro, tá, isso deverá ser solicitado, né? E também porque ela, em toda a documentação dela, ela informa para os consultores dela que tem um regime, entendeu? Então eu achei que houve uma má-fé aí da autuada e a esse deverá ser solicitado. Tá? E quanto desculpa, pode terminar. Quanto a essa questão de não se analisar se analisar diretamente os demais argumentos, bom, e não se pela devolução para decisão singular, né, pela nulidade, não tem expedido no recurso de ofício, não tem expedido nas contrarrazões. As contrarrazões pedem que se analise os argumentos que foram trazidos subsidiários, tá? E é o que eu fiz. E o recurso de ofício também não pede para que seja devolvido para decisão singular. Então, é isso. Tá? Então, eu estou permanecendo no voto, mas ele vai voltar depois, porque vai ter vista, né? Sim. Então tá, a gente discute no retorno, né? Sim. Eu também vou pedir vista, né? Aí, licença ao relator, né? Pedido de licença ao relator, para também analisar essa questão da retificação, né? Se foi novo lançamento e a questão da decadência, o dolo ou não, que eu fico pensando nessa questão da decadência, né? Que foi o motivo aqui também do recurso, né? Da decisão, né? Então... a questão do dolo, eu acho que dá para considerar bem, né? Já que ele mentia para os consultores, né? Dizia que ia recolher, não recolhia, e cobrava deles, né? O imposto e embolsava, né? Pelo que está aparecendo aqui, óbvio que é dolo, é torpe, né? Mas isso não faz com que o regime especial seja imposto a eles sem ele pedir, né? Com certeza ele viu aí uma oportunidade, né, uma brecha para deixar de pagar o imposto e tomar o dinheiro do consultor. Mas se a lei permitiu a ele isso... E né, essa questão, essa alteração, mas e o novo lançamento, se foi novo lançamento ou não, né? O Flávio considerou que não, né? Que foi esse o ponto, né? Tem que olhar também, né? O que foi mudado ali. Os fundamentos, exatamente. A doutora Maria Aline quer se manifestar, vai sair em vista, doutora. Só para não ter qualquer tipo de prejuízo à defesa, gostaria só de deixar ressaltado, e no plano de marketing, que é o que o fiscal usa como alegação para sustentar dolo e tal, nunca foi mencionado que a empresa falava para os seus consultores que ela tinha regime especial. O que ela falava é que, havendo incidência do imposto, ela vai recolher, que é o que ela fez. Eu acho que é importante a gente considerar a forma de tributação que a Herbalife fez nas operações anteriores. As operações foram tributadas, só que não pelo entendimento que o fisco entende como correto. Tá? Desculpa, só quis mencionar isso, tá bom? Obrigada. Adolfo, quer pedir vista também? Não. Então, tá bom. Então, vamos encerrar. Está saindo em vista, então, tá? Então, encerramos aqui o julgamento desse caso e vai voltar num outro momento, doutora, uma outra oportunidade.
Tá bom? Obrigada. E aí, Pedro, você já aqui incluiu, né? Não sei se você Isso. gostaria de falar alguma coisa agora. Não, eu falo na volta, senhora presidente. Depois Obrigado. na volta, né? Tá. Então, tá bom. Obrigada. Então, vamos encerrar aqui esse caso. Obrigada, E bom dia. bom dia, Até doutora. mais. Obrigado, doutora. Até mais. Então, vamos passar para o próximo, que temos também uma sustentação oral, no caso da Diageo Brasil. O doutor Marcos está aí, né? Acho que tem também uma Perfeito, senhor pessoa presidente. assistindo, eu não sei, doutor Érico está, acho que assistindo. Estou assistindo, presidente. Tá, o senhor está acompanhando algum caso? É um retorno de um julgamento da Petrobras. Ah, sim, é o retorno, tá. Isso mesmo, eu lembro aqui no relatório, eu sei que era algum acompanhamento apenas. Então, vai ser depois, tá, doutor Érico? Então, nós vamos Sem ver problemas. o caso da Diageo, que é o 5030, o auto 5036183. Doutor Rubens é o relator, e temos aí essa sustentação oral. Rubens, então, você com a palavra para fazer aqui o breve relato, eu vou gravar aqui que vai ser realizado, é um recurso do contribuinte, do procurador, então, o doutor Marcos Vieira, presente. Então, com a palavra, Rubens, por favor. Obrigado, presidente. Esse caso, inicialmente são 13 acusações fiscais, remanescem em julgamento duas, os itens 9 e 13. O item 9 trata de acusação de falta de pagamento do imposto, apurado por meio de levantamento fiscal. E o item 13 é a acusação de emitir notas fiscais com inobservância de requisito regulamentar, a saber, a emissão com valores unitários incorretos. É aquele caso da vírgula, né, que era 3, virou 300, enfim. Aqueles erros de digitação dos valores nas notas fiscais resultam, então, em valores absurdos. Essa, então, é, em suma, a situação, senhores. Assim. Então, doutor Marcos, com a palavra para a sua sustentação oral por 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, caríssimos julgadores e colegas aqui presentes, bom dia. Eu agradeço a oportunidade e me comprometo a ser objetivo em minhas palavras. De fato, como adiantado pelo ilustre relator, esse é um caso que envolve duas acusações fiscais. A primeira relacionada a uma omissão de saída decorrente de operações de entradas não escrituradas, que aqui a gente está se referindo ao item 3.9, e no item 4.13 discute-se a multa aplicada sobre emissão de documentos fiscais com valores unitários incorretos, como já bem explicado pelo ilustre relator. Houve o reconhecimento de pagamento dos itens remanescentes. O auto de infração, na origem, ele foi julgado integralmente procedente, conhecendo-se o pagamento, e, de fato, a empresa interpôs o devido recurso. E os fundamentos da decisão recorrida, basicamente, foram no sentido de que a omissão de entrada estaria comprovada com a não escrituração das notas fiscais, e que o dispositivo que prevê a possibilidade de redução da multa, no caso eu estou me referindo novamente ao item 4.13, ele dá uma discricionariedade ao órgão julgador. E, feito essas considerações, eu gostaria de destacar alguns pontos que eu considero essenciais ao deslinde da controvérsia. Primeiro, começando da nulidade, a recorrente ela sustenta que o auto de infração é nulo por 4 motivos. O primeiro deles se refere à forma que o auto de infração foi lavrado. Basicamente, a fiscalização presumiu que as notas fiscais de entradas não foram escrituradas, gerariam saídas tributadas sem sequer analisar as operações da recorrente. Esse ponto vai ser melhor destacado no mérito, mas o fato é que não houve uma análise aprofundada sobre as operações
que não foram escrituradas, para ver se efetivamente essas operações elas gerariam algum prejuízo à fiscalização. E, de fato, eu vou entrar melhor nessa parte no mérito, para não ficar repetitivo aqui na sustentação, mas eu já reforço aqui que essa seria uma causa de nulidade do auto de infração. Sendo bem objetivo e partindo para o próximo ponto, é que a análise dos documentos fiscais acostados pela fiscalização fica evidente que ela se vale apenas das entradas para se valer que as saídas foram omissas. A fiscalização efetivamente ela não analisa, e se analisa, ela não demonstra no processo que ela realmente levou em consideração o estoque da recorrente para identificar se haveria alguma divergência de quantidade de produtos por conta justamente dessa ausência de escrituração de entrada. E esse ponto, caríssimos jogadores, nós entendemos que seria essencial para identificar a omissão de saída. No caso, a fiscalização ela se vale da alteração do regulamento, mas essa alteração em nenhum momento ela restringe a fiscalização de demonstrar por todos os meios de assegurar a verdade material de que aquela infração efetivamente ocorreu, ou pelo menos que dê o maior detalhamento possível para demonstrar que a infração tende a ter ocorrido. E passando por um outro aspecto que merece ser revisitado, é que, de fato, aqui a gente está falando de um tributo de recolhimento mensal. E os fatos geradores acostados aos autos são anuais. Então, esse ponto também geraria uma divergência, uma precariedade do auto e que merecia ser revisitado na presente oportunidade. E, por fim, quanto à questão de nulidade, essa autuação ela também resulta em uma dupla sanção, porque tanto está sendo cobrado uma multa nos itens 2.7 e 2.8, que foram de fato pagos pela recorrente, como está sendo cobrado também quanto a esse item que se refere ao 3.9. Então, essa duplicidade sancionatória ela também geraria uma nulidade no entender da recorrente. São essas as considerações quanto à nulidade. E agora eu gostaria de destacar as improcedências dos itens 3.9 e 4.13. Primeiro, passando ao item 3.9, de fato a preocupação da recorrente foi demonstrar desde o início que essas operações elas não gerariam nenhum prejuízo à fiscalização, porque envolveria, a exemplo de venda à ordem com entrada fictícia na diágio, operações que gozariam de suspensão, diferimento, redução de base de cálculo, e os pontos que ficam ainda mais gritantes seriam compra de energia elétrica no mercado de curto prazo e transferência entre estabelecimentos da mesma titularidade. E apenas para fins didáticos, eu gostaria de tomar como exemplo a nota fiscal 340.616, também citada no recurso da recorrente, que se refere efetivamente a uma compra de energia elétrica para o estabelecimento industrial. E não há, nesse caso, uma revenda desse produto, até porque não é uma atividade da Diageo. De fato, a gente sabe como que funciona efetivamente a questão do mercado de curto prazo, mas aqui a gente não está falando de um excedente, a gente não está falando de uma venda pós-consumo, aqui a gente está falando da venda da integralidade da energia elétrica, uma questão que está alheia à atividade da Diageo. E de acordo com o artigo 425B do regulamento, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS não seria nem da Diageo, seria do alienante dessa energia. Então, esse ponto ele deixa evidente que tanto a fiscalização ela não realizou efetivamente a análise das operações que estavam sendo objeto de tributação
como omissão de receita, que é justamente o que eu destaco na nulidade do auto de infração, como também no mérito a improcedência da demanda. E eu gostaria de citar apenas um último exemplo que se refere à nota fiscal 525186, que ela foi emitida para fins de retorno simbólico das mercadorias ao estabelecimento da recorrente. E no caso, essa operação, ela de acordo com o artigo 402, parágrafo 1º do regulamento, ela enseja a suspensão do ICMS. E um outro ponto fundamental que a recorrente se preocupou em demonstrar é que as notas fiscais indicadas no demonstrativo 8, elas foram devidamente registradas no seu controle gerencial e devidamente pagas quando a operação efetivamente lhe exigia esse pagamento. E, de fato, por esse controle gerencial, não há divergência. E se, de fato, a fiscalização ela tivesse realizado esse controle de forma global, analisando estoque, entrada, saída, estoque final, estoque inicial, ela chegaria a essa mesma conclusão. Então, o que justamente a parte ela se preocupou em demonstrar é que essas operações não se reportariam às saídas tributadas e, por outro lado, ainda que a gente estivesse diante desse cenário, a recorrente se preocupou em demonstrar que não haveria divergência por meio do seu controle gerencial. Esses seriam os motivos para cancelar o item 3.9. E passando também rapidamente ao 4.13, eu relembro aqui que se refere a uma multa extremamente gravosa por emissão de 4 notas fiscais com valores unitários de produtos incorretos, mas que não geraram qualquer prejuízo à fiscalização. Apenas para contextualizar, aqui a gente está falando daquelas mini garrafinhas de 275 ml de gin Tanqueray, e aqui a gente está falando da própria garrafa, a gente não está falando nem da garrafa com o recipiente, com a gin tônica. E elas foram, de fato, escrituradas por um erro sistêmico no valor de R$ 836, quando, na verdade, o correto seria 83 centavos. E essa divergência, ela, de fato, ela fica mais evidente quando a gente analisa o próprio sítio eletrônico da Diageo, em que o produto concluído, já industrializado, e de 750 ml, ele é vendido por R$ 124,90. Então, é um valor completamente conflitante com o que efetivamente ocorre, não só no mercado, como na própria empresa. E esse fato ele gerou uma penalidade de 1% sobre o valor da operação, que de fato são 1000 vezes maior que o valor real do produto. E esse equívoco, por outro lado, ele não gerou qualquer prejuízo à fiscalização. Por quê? Porque aqui a gente está tratando de remessa de insumo para fins industriais, em operações que gozam de suspensão. E, em segundo lugar, apenas para resguardá-los, aqui não houve qualquer exigência do imposto quanto a essa parte da operação. Então, nesse caso, caríssimos jogadores, a gente entende que seria exatamente a hipótese que o regulamento prevê para fins de relevação ou redução da multa aplicada, porque não resultou qualquer falta de pagamento de tributo, não há, e também a gente entende que não haveria como se demonstrar um dolo nesse tipo de operação, porque a Diageo não seria beneficiada em absolutamente nada, e que as infrações incorridas anteriormente não têm qualquer vinculação com esse tipo de operação que está sendo cobrada nesse processo. Então, ao nosso ver, seria evidente a aplicação do 527, porque não há qualquer prejuízo ao fisco relativo à presente conduta. São com base nesses termos que eu encerro a minha sustentação oral, pleiteando pelo integral provimento do presente recurso. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e fico à disposição de Vossas Excelências. Ok, obrigada, doutor Marcos. Então, relator, com a palavra, doutor Rubens. Obrigado, presidente. Só avisar os colegas que o meu voto original tinha alguns erros de português, eu corrigi e alterei a porcentagem da redução da multa
mas que em matéria de direito não mudou nada, tá certo? Então, vamos lá ao voto. São duas acusações fiscais remanescentes após o pagamento dos demais itens. Item 9, como já exposto, levantamento fiscal. Item 13, nota preenchida com erro no valor unitário dos produtos. Item 9, o autuado inicialmente questiona as regras do levantamento fiscal, alegando inversão do ônus probatório, presunções sem amparo legal, erro na calculação da infração na data estipulada para a ocorrência dos fatiadores. Afirma que esses fatiadores presumidos deveriam ter sido considerados no período de emissão da respectiva nota fiscal de entrada. Alega que o movimento tributável não poderia ser apurado com base apenas nas entradas não escrituradas. Nesse sentido, as alegações são improcedentes, a ação fiscal é vinculada à legislação tributária e é aí que se deve buscar o fundamento da exigência do imposto nesse aí. Eu transcrevo aqui os artigos 509 e 509A do RICMS, já de todos muito conhecidos, não vou ler os artigos, mas estou transcrevendo aqui. Então, a leitura das normas acima nos informa que a existência de entrada de mercadoria não registrada no estabelecimento resulta em omissão presumida de operações tributáveis realizadas sem pagamento do imposto. Percebe-se também que, nessa hipótese, a lei atribui ao contribuinte o ônus de comprovar a não ocorrência dos fatos geradores presumidos e que a exigência do imposto independe do regime de tributação da mercadoria. Dessa forma, é indiferente nesse julgamento se havia ou não diferimento nas operações, se havia operação triangulada ou transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, pois são fatos irrelevantes para alterar o lançamento em exame na medida em que não se sabe o contexto em que as mercadorias deixaram o estabelecimento, nem a origem dos recursos que bancaram as entradas. Não basta ao autuado comprovar a entrada da mercadoria e seu pagamento, pois isso não é questionado na acusação fiscal. Parte-se do pressuposto de que as mercadorias de fato entraram, e obviamente houve o respectivo pagamento. Assim, deve-se incluir na autuação inclusive as aquisições de energia elétrica, pois a origem dos recursos empregados em seu pagamento é desconhecida, sendo assim presumível que sejam fruto de saídas tributárias omitidas ao fisco. Então, trata-se apenas de notas explicativas, porque não há necessidade de justificar a aplicação da lei. A antiga redação do caput do artigo 509 do RICMS, revogada em 2010, em nada afeta o presente caso. O levantamento fiscal foi realizado sob estrita aderência aos artigos 509 e 509A do RICMS, sendo inútil questionar as normas. Quanto ao momento em que se considerou ocorrido cada fato gerador presumido, está correto o fiscal adotar o último dia do ano em que ocorreram as entradas não escrituradas, pois o momento em que cada uma das mercadorias deixou o estabelecimento é ignorado, na medida em que não houve a correta escrituração. Sendo presumidas as saídas, é igualmente presumida, por óbvio, a data de sua ocorrência. Não cabe razão ao contribuinte em exigir que se considerasse as saídas ocorridas no mês de emissão da respectiva documentação de entrada no escriturado, porque não há previsão legal para isso. Ao contribuinte assiste o direito, assim como o ônus, de comprovar a não ocorrência dos fatiadores presumidos, o que o autuado não faz, ressaltando que o mesmo foi notificado a apresentar as provas no decorrer da ação fiscal que deixou de fazer naquela ocasião e também no decorrer do processo. A calculação da infração está correta, pois os artigos 58 e 87 do RICMS tratam do lançamento do imposto nos livros de documentos fiscais e sua respectiva apuração, obrigações essas que o autuado deixou de fazer quanto às entradas e saídas sem registro. Não houve ofensa ao 142 do CTN ou a quaisquer outras normas no presente lançamento. O autuado deu entrada de mercadorias em valores superiores a 13 milhões de reais sem registro em seus livros fiscais. Não considero que essa omissão desse montante seja fruto de equívocos. Portanto, cabe ao autuado arcar com as consequências dos seus próprios atos, inútil atacar o fisco ou a legislação. Quanto ao item 13, trata-se de erro no preenchimento de documentação fiscal em 4 saídas não tributadas. As folhas tais, nota-se que nas notas fiscais de saída de vasilhames de 275 ml para armazém geral, o valor unitário do produto de 83 centavos foi digitado como R$ 836,48, resultando em um valor total absurdo superior a 300 milhões de reais, quando o correto seriam aproximadamente 300 mil reais. Trata-se de evidente erro de digitação em operação não tributada de remessa a armazém geral, sendo assim aplicável o artigo 527A do RICMS, pois a penalidade foi aplicada no valor de R$ 2.600.000.
R$ 1.000 um valor corretamente calculado pelo auditor nos termos da lei, em face do valor estampado na documentação fiscal, mas manifestamente desproporcional à falta cometida. Observo as ponderações trazidas pela douta representação fiscal e entendo que o caso não propicia a falta de pagamento do imposto, não vislumbra dolo, fraude ou simulação, de forma que não há óbices formais à aplicação do 527-A do RICNES. Considerando o porte econômico do autuado e seus antecedentes fiscais, entendo bem reduzir a penalidade em 95%, ou seja, manter a exigência de 5% do seu valor inicial. Quanto às multas aplicadas no item 9, e estão previstas na legislação, não há que se discutir seu montante, atualização do valor básico, súmula 13, não estão presentes as condições que permitem redução dos valores das multas no item 9, nos termos do artigo 527-A do RICNES, a falta de pagamento do imposto. A taxa de juros aplicada é objeto da súmula 10, é a Selic, então eu conheço o presente recurso ordinário para dar seu provimento parcial, reduzindo então a multa referente ao item 13. Eu voto, senhores. Obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Aqui tem tudo manifestação da representação fiscal. Então, Isso, é assim que a doutora autorizar minha manifestação, não eu está coloco. autorizado. Já? Já. Ok, deixa eu colocar aqui então, e aí a gente passa às considerações. Bom, já está registrado aí, se vocês quiserem acompanhar a leitura. Então, com todo respeito ao voto ilustro juiz relator, somos contrários à redução da penalidade aplicada ao item 13 do AIN exordial. A uma porque a autuada é indiscutivelmente empresa de grande porte, tendo em vista que as folhas tais, o CADESP indica que seu capital social é superior a 276 milhões de reais. A duas porque o auto, na hora em julgamento, importou no cometimento de 13 infrações distintas, restando claro o desprezo da autuada em cumprir com suas obrigações tributárias. A 3 porque a lavratura do item 13 foi precedida dos seguintes eventos, conforme relatórios circunstanciados de folhas 29. Então, a autuada foi notificada a esclarecer os valores aparentemente excessivos. A autuada respondeu à notificação não esclarecendo o que foi pedido. A autuada foi renotificada a fazer novos esclarecimentos. Novamente, a autuada não esclareceu o que foi pedido. A autuada foi renotificada a fornecer as seguintes informações somente depois de ser questionada de forma bastante objetiva. E ela respondeu o seguinte: não foram emitidas novas notas fiscais com valores unitários corretos para amparar as operações e foram mantidas notas fiscais originais com os valores unitários incorretos. A 4, porque a infração foi cometida por 3 meses, conforme a FD trazida aos autos às folhas tais. A 5, porque a autuada justifica sua conduta dizendo de forma singela que se tratou apenas de aspas, erro de sistema, mas não procedeu à correção desse erro, fazendo com que valores elevados ficassem presentes em sua escrita fiscal com relação à remessa de insumos para a industrialização, o que certamente prejudica de forma inquestionável um eventual levantamento fiscal efetuado pelo fisco. A 6, porque os antecedentes fiscais trazidos em nossas contrarrazões ao recurso ordinário mostram a lavratura de outros 11 autos de infração em desfavor da autuada, dos quais vários se referem a descumprimento de obrigações acessórias, como documentos e impressos fiscais e livros fiscais contábeis. A 7, porque o pagamento do referido item com os descontos previstos em lei no prazo de 15 dias reduziria o valor do débito fiscal a cerca de 30% do valor originalmente cobrado, sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes. Assim, somos pela não redução ou relevação da penalidade no presente caso, com o consequente não provimento do recurso ordinário. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, os debates continuam abertos. Eu acompanho o Rubens, integralmente. Eu acompanho o relator também. Eu vou acompanhar o relator, porque eu entendo que todos os argumentos da representação fiscal são importantes, então seria o caso de não relevação, né?
da multa, justamente porque tem essa infração e todos esses motivos. Mas eu acompanho quanto à redução. Então, isso também é meu voto. Então, podemos encerrar aqui os debates. Mais alguém? Se manifestar, Rubens, podemos encerrar aqui? Sim. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação. Então, o resultado do recurso ordinário, doutor Marcos, ele foi parcialmente provido, tá? Nos termos do voto do relator. Senhor presidente, desculpa, só para confirmar, os termos do voto do relator é redução em 95% da multa inicialmente aplicada, correto? Exatamente. Só do item 13, tá? Perfeito, perfeito. Tá? E mantendo 5%. Perfeito, excelente. Foi Agradeço. Bom, claro, né, Rubens? Rubens botou 95% e botou os 5%, porque às vezes dá margem a essa dúvida, né? Parece que reduziu só 5%. Tem que deixar claro, né? Deixar claro, exatamente. Tá no voto. Então, Doutor Marcos ficou satisfeito. Foi uma vitória muito boa. Perfeito, caríssimos jogadores. Eu agradeço a oportunidade e tenham todos um excelente dia. Encerrando o julgamento desse caso. E vamos passar para o próximo. Tem acompanhamento. O doutor Érico está presente, né, para acompanhar o caso da Petrobras, o auto 5012-255, o doutor Rubens é o relator, e saiu em vista para o doutor Adolfo. Então, Rubens, se você puder dar um panorama, e aí passamos ao voto de vista. Estou abrindo aqui, iniciando os debates, eu esqueci de abrir para o Adolfo incluir seu voto. Certo. Presidente, esse caso é clássico, tá? É Zona Franca de Manaus, sem comprovação formal do internamento. Então, eu estou mantendo o auto de infração pelos aspectos formais, pelo 111 do CTN, não houve aquela comprovação formal do internamento pela SUFRAM, então não se sustenta a isenção, e quanto à transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, eu aponto a modulação dos efeitos da decisão do STF a partir do período de 2024, as operações ocorreram antes disso, então eu estou mantendo integralmente o auto de infração. É o voto. Ok, obrigada. Então, doutor, o voto de vista está aberto. Eu pedi vista sobre essa questão da modulação, porque 24, né, ressalvados processos em andamento até o dia, ou instaurados, né, até o dia da ata de julgamento que o Supremo colocou. Então, eu pedi vista mais para ver essa data de julgamento, quando foi iniciado o contencioso, né? Então, eu estou acompanhando o Rubens, porque o contencioso foi instaurado no presente caso no dia 14 de agosto de 23, quando foi oferecida a defesa, né, que instaura o contencioso. E a certidão de julgamento da DC 49 é de maio de 21. Então, não aproveita os efeitos. Ok, obrigada, Adolfo. Já conseguiu registrar? Estou fazendo isso.
Pronto, registrei. Sim, ok. Os debates, então, estão abertos. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu acompanho o relator, presidente. Ok, também vou acompanhar o relator. E, então, encerramos aqui os debates. Está tudo registrado certinho. Confirmado, né? Então, encerrando os debates e verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação do caso da Petrobras, o recurso, o doutor Érico, então, ele não foi provido, né? Foi não provido, acompanhando todos o voto do relator. Tudo bem, Tá? muito obrigado, presidente, demais jogadores, representação fiscal. Muito obrigado, um bom dia para todos. Bom dia, doutor Érico. Já encerrei, deixa eu ver o que tem encerrado. Encerrado e não encerrei isso. Deixa eu voltar. Encerrado o julgamento. Agora vamos para... Tem um do Rubens, vamos seguir aqui a pauta, é o 5035-240, não temos mais sustentação oral, né? É o OSP Vale Materiais de Construções. Então, Rubens, com a palavra, para o seu relato e voto. Dos debates. Sim, senhores, são 4 acusações fiscais: falta de pagamento do imposto, recepção de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, falta de emissão de nota fiscal relativa à mercadoria existente no estoque final na data do encerramento e atraso no envio do arquivo de sua escrituração fiscal digital. Há 2 responsáveis solidários e houve, então, a apresentação de um recurso ordinário de todos os interessados, onde eles apenas questionam o valor da multa. E, então, eu digo que a multa está prevista no artigo 85 da Lei 6374, não há que se discutir seu montante, que esse órgão de julgamento não afasta a aplicação de lei válida e eficaz. Eles não pediram a aplicação do 527-A do RICMES, atualização do valor base da penalidade, súmula 13, então eu conheço o presente recurso ordinário para negar o seu provimento. É como eu voto, senhores. Estou registrando aqui. Rubens, então, eu estou lendo aqui, meio rápido. Então, eles pedem a redução da multa, quer dizer, não 507 só reclamam que a multa é muito alta. Né, 85, né? Uhum. Entendi. Não fizeram nenhuma alegação de mérito, né? Então não tem o que falar. Está registrado, então, né? O curso não Estamos de acordo, senhora presidente. Os debates estão abertos. Podemos, então, encerrar os debates. Alguém quer se manifestar? Então, vamos para a votação. Verificando o quórum. Eu acompanho o relator, presidente. Então, iniciando a votação. Então, o caso, encerrando a votação, do auto 5035-240, OSP Vale Materiais de Construção. Então, o recurso foi conhecido e não provido, então, nos termos do voto, todos acompanharam o relator, votação unânime. Encerrar aqui o julgamento deste, né?
Vamos deixar aberto. E vamos, então, passar ao último caso de hoje, né? Acho que é o último, e que é o último da pauta também, é o Jefferson Tássio Rodrigues Lopes, é o auto 5037-322. Eu sou a relatora, então não há pedido de sustentação oral, né? Não temos aí os advogados presentes também, né? Não teve pedido, e então eu vou passar aqui a leitura, né, do relatório e do voto. Então, esses são recursos especiais dos responsáveis solidários, são 3 responsáveis solidários, Carlos Aparecido Martins Blaia, Cássio Martins Blaia e Guilherme José de Oliveira Blaia. O auto de infração é infração relativa à documentação fiscal, né, recebimento de mercadorias no período tal, desacompanhadas de documentação fiscal. Então, o valor ele foi arbitrado pelo fisco nos termos dos artigos 47 e 493 do regulamento. Foram operações realizadas através do comércio eletrônico, né, plataforma digital, marketplace, né, do Ibazar, Mercado Livre. O imposto ele é exigido por solidariedade, então, nos termos do artigo 11, inciso 11 do regulamento, e o ICMS é devido por substituição tributária. Os argumentos, aqui eu vou fazer assim, um resumo dos três, né, tem algumas diferenças em cada, né, argumento, mas em síntese, basicamente, são bem similares, né? O Carlos, então, primeiro recorrente, né, o solidário, ele alega, então, que não possuía nenhuma relação de amizade nem de negócio com o autuado. Então, esse caso, ele tem alguma relação, quer dizer, as pessoas, né, os solidários, com um caso que nós tivemos, acho que foi na semana passada, da Romana Matos. Então, ele diz que ele não conhecia o Jefferson, que ele conhecia a senhora Romana de Matos, né? E que o Jefferson, que é o autuado, ele buscava produtos para a senhora Romana, né? Então, ele não tinha conhecimento que os depósitos eram realizados na sua conta, que fossem provenientes de vendas do Mercado Livre, que ele emprestou a conta bancária para a senhora Romana, mas que ele não conhecia o Jefferson, né? Foi para a senhora Romana. E só ficou sabendo que o autuado utilizava a sua conta bancária nas operações quando ele recebeu a notificação da Secretaria da Fazenda. Então, basicamente, é o que os três dizem, que não conheciam o autuado, que conheciam a senhora Romana, que essa pediu para emprestar a conta bancária, né? Então, os três dizem isso. Os três sustentam preliminarmente a ilegitimidade passiva para figurar como responsável solidário, pleiteando a exclusão da responsabilidade solidária. No mérito, então, dizem que os depósitos efetuados no Mercado Livre eram sacados da conta, que não ficava nada na conta, né, que entrava, mas que saía, e que eram repassados a pedido da senhora Romana, não ficavam na posse dos valores, né? Alegam a ausência de documentos, que não havia nenhum interesse comum para justificar a autuação, apresentam jurisprudência, dizem que tinham boa-fé, que não podem ser responsabilizados solidariamente, nem vista que não participaram dessas vendas efetuadas pelo autuado, né, que apenas emprestaram a conta bancária para a senhora Romana. Então, basicamente, tem essa semelhança entre os três, né, a representação fiscal se manifesta. Então, eu estou mantendo as responsabilidades solidárias dos três, né, citando aqui o artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º, né, que as pessoas tiverem interesse comum, então presume-se ter interesse comum e diferente da mercadoria automatização do serviço em operação ou prestação realizada sem documentação fiscal, né, então seria essa presunção. Os documentos foram juntados, foram entregues, né, as notificações também para o Mercado Livre, foi o Mercado Livre que informou essas contas bancárias, né?
dos três, então por isso é que eles foram incluídos como solidários. O autuado não apresentou recurso, então os três, acho que ele apresentou na defesa e depois não o recurso ordinário. E, então mantenho as infrações, quer dizer, mantenho as solidariedades, né? Nego o provimento aos recursos ordinários dos três recorrentes. Então, este é o voto, está registrado, fico à disposição aqui, então, não provido, não provido, não provido, né? Está registrado correto. Fico à disposição aqui para esclarecimentos. Acompanhe, relatora. Estamos de acordo, senhor presidente. Eu também acompanho. Acompanho também. Então, vamos encerrar aqui os debates e verificar quórum para votação. Então, iniciando a votação. Falta Adolfo. Tá, Desculpe. não, mas... Então, encerrando a votação, foi unânime, então, o conhecimento e não provimento dos recursos ordinários do Carlos Aparecido, do Cássio Martins Blaia e do Guilherme José de Oliveira Blaia, sendo autuado Jefferson Tássio Rodrigues. Então, encerro o julgamento, né? Foi votação unânime, e com isso, então, encerramos a pauta de hoje. Pauta cumprida. Está tudo aqui encerrado. E podemos, então, encerrar a sessão de julgamento de hoje e terminando aí a gravação. Pode parar a gravação, por favor, Oswaldo.